Aleluia. João, pessoal de casa, em nome de Jesus, abre aí também, João. Decide participar, amados. Vocês que decidiram, participar de casa, não podem estar aqui com a gente de forma presencial. Decide participar, não somente assistir. Amém? Assistir, a gente assiste um filme, assiste um jogo de futebol, mas culto a gente não assiste, culto a gente precisa participar. Amém? E participando, querido, a mesma unção, o mesmo poder, mesma bênção que Deus está ministrando nas nossas vidas, vai ministrar na tua vida, na tua casa e sobre a tua família também. Amém? Capítulo 8 de João diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Meus discípulos. Verso 32. E conhecereis o quê? A verdade e a verdade vos libertará. Amém? Querido, a palavra precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Amém? Para ela ser uma verdade nas nossas vidas, essa verdade precisa nos libertar. Amém? Verso 33 diz assim: responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, o que está escrito na tua Bíblia agora? É servo do pecado. Verso 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, o que está escrito aí na tua Bíblia? Verdadeiramente sereis livres. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos por todas as coisas que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Até aqui o Senhor tem sido a nossa pedra de apoio. Até aqui o Senhor tem sido a nossa rocha, a nossa torre forte, ó Deus, a nossa fortaleza, o nosso escudo, Pai. Tu, ó Deus, tem sido, ó Pai, o nosso apoio. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós reconhecemos isso diante da Tua presença e decidimos agora nos submeter a Ti e a essa palavra que vai ser ministrada, para que esta palavra, Senhor, transforme a nossa vida segundo o Teu coração. Confronta a verdade que há em nós, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e vê se há em nós algum caminho mau. Em nome de Jesus, ó Pai, e guia-nos pela vereda da justiça, Senhor. Faz cair por terra, no nome de Jesus, agora, Pai, todo pensamento que não procede de Ti, todo sentimento que não procede de Ti, ó Pai, todo conceito, ó Deus, que é contra ou contrário, Senhor, aos Teus ensinamentos, e tudo aquilo, meu Deus, que pode nos impedir de sermos ministrados e transformados por essa palavra, caia por terra no nome de Jesus. Nós declaramos que nós somos livres no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? O título da palavra de hoje é Mentindo com a Verdade. Como que é possível isso? Mentir com a verdade. Você vai descobrir através da palavra hoje. Nós acabamos de ler João 8, 31 a 36, onde Jesus está dizendo. Ele começa falando algo interessante que nós precisamos chamar para as nossas vidas. No verso 31, Jesus dizia, pois, a quem? Aos judeus que criam nele. Então, assim, Jesus, ele não está falando aqui com essa palavra com quem não crê nele. Ele está falando com quem crê nele. Amém? Jesus, ele não vai jogar as suas pérolas para quem não as valoriza. Ele vai falar com quem crê nele. Amém? Você crê no Senhor Jesus, sim ou não?
Então, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, então é com você que Jesus está falando nessa noite. Amém? Então é com você, querido, que ele está falando. E olha só o que o Senhor vai nos dizer nessa noite. O maior desafio de Satanás, entenda, não é controlar os seus. O maior desafio do diabo não é controlar os seus, e sim derrubar aqueles que são de Deus. Esse é o desafio dele. Isso é o que chama a atenção, isso é o que testa a sua paciência, a sua força, a sua disposição. Ele existe, essa é a motivação da existência de Satanás, é derrubar aqueles que são de Deus. É destruir aqueles que dizem que creem no Senhor. É destruir aqueles que falam, que afirmam que creem no Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo que o que eu estou falando para você é que a motivação de Satanás é destruir você porque você acabou de dizer que crê no Senhor? Você está entendendo isso? Você já ligou a primeira parte, a primeira frase com o que eu estou dizendo agora? Satanás, a motivação de Satanás é derrubar aqueles que são de Deus. Porque os que são dele, querido, não tem nenhum desafio. Tudo que ele pede para aqueles que são deles, ele recebe sem nenhuma dificuldade. Tem pai que sacrifica o filho. Tem pai que mata o filho literalmente, se Satanás pedir, para poder realizar alguma coisa. Tem pai que leva o filho em algum lugar para fazer um ritual, para oferecer para um demônio por causa disso. Então, tudo que Satanás pede para aqueles que são seus, ele faz. E eu quero que você entenda uma coisa agora no princípio, você não encontra na Bíblia, não é uma revelação que é uma novidade, porque a gente já tem pregado e falado isso aqui há muito tempo já. Você não encontra na Bíblia a Bíblia descrevendo a vontade do diabo. Você não vê a Bíblia diz que o diabo tem vontade de ganhar dinheiro. Você não vê na Bíblia escrito que o diabo tem vontade de ter um monte de esposas, nem um monte de filhos, nem um monte de empresa. Você não vê na Bíblia dizendo que ele quer ter sucesso na sua vida profissional. Você não acha a vontade de Satanás aqui descrita na Bíblia. O único lugar que fala sobre a vontade do diabo é em João capítulo 10, versículo 10, quando diz assim: o diabo, vosso adversário, veio senão para quê? Para matar, roubar e destruir. É o único lugar que fala. Tirando dali você não acha mais. Mas todo mundo tem crente que tem medo do diabo. Por quê? Porque ele acha, ele tem medo de Satanás, porque ele acha que Satanás quer chegar diretamente nele e matar ele. E não é por aí que as coisas acontecem. Por quê, querido? Porque a vontade do diabo é tão somente que você faça a sua vontade. É tão somente isso. A vontade de Satanás não é que você vai ali e bata o carro. Quem tem vontade de bater o carro aqui? Não tem ninguém. Quem tem vontade de sofrer uma overdose de alguma coisa, de algum tipo de droga? Ninguém tem. Ninguém tem. Mas, para quem já foi do mundão, quem já teve vontade de beber? Todo mundo tem, querido. Tem vontade. Quem está atrás de um volante não tem vontade de bater o carro, mas tem vontade de correr. É raro achar um que não gosta de correr. Mas essa é a vontade. Então qual é a vontade de Satanás? Quando você está atrás do volante, tem uma placa que está escrito 80 por hora. Satanás está falando, pode andar 160. Satanás está dizendo, não, você pode ir a 240. Ele mostra para você o velocímetro do teu carro.
E engraçado, eu não vi nenhum carro dentro da cidade, a maioria das ruas é para você andar 40 por hora, sim ou não? Você já achou um carro que só anda 40? Você pode afundar o pé e ele só anda 40. Numa rodovia, você pode andar até quantos quilômetros por hora? Em algumas até 100, né? Carro grande é até 100 mesmo. Indo para Jacé até 100. Só que é o seguinte, eu vou para Jaciara, meu amado, eu não ando nesse limite, eu passo um pouquinho. O que é que eu estou querendo dizer para você, querido? É que a vontade do diabo para as nossas vidas é que a gente faça exatamente tudo aquilo que a gente quer. Quer que você beba, quer que você fume, quer que você use droga, quer que você ande. Olha, te mostra o velocímetro do carro, 240. Vamos testar para ver se chega mesmo? Olha para aquele retão assim, né? Aí ele te mostra o velocímetro, vai lá, pisa. Vamos testar o carro, vamos ver se ele é bom mesmo. A vontade de Satanás é tão somente que a gente faça as nossas vontades. A nossa vontade. Você está em casa, meu amado. Você está lá sentado na tua casa. Aí tem jogo do time que você torce. Aí Satanás fica assim, não, culto tem toda semana, jogo só vai ter hoje. Faz o seguinte, assiste o jogo. Aí se não der tempo, você participa pela internet. Não, você está muito cansado para ir. Não, você não pode. Ah, faz um propósito com Deus, eu vou orar hoje. Eu vou orar essa semana todos os dias. Às 7 horas, eu vou acordar 6 horas da manhã, porque todo dia eu acordo às 7, então dá para mim, é o tempo que eu preciso para fazer todas as minhas coisas, então eu vou acordar às 6. Ele acorda às 6 e começa a trabalhar às 6. Porque a Bíblia fala lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 17, que a nossa carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a nossa carne. Se você não decidir que você vai fazer as coisas de Deus, você não faz. Se você não decidir que vai orar, você não ora. Se você não decidir que você vai ler a Bíblia, você não lê. Se você não decidir que vai estar aqui nos dias de culto, você não vem. Você não vem. Você precisa acordar para isso. Você precisa entender que a vontade de Satanás não existe se você não a fizer. Porque se você vencer você mesmo, se você vencer a tua vontade, você vence o diabo. Se você vencer a tua vontade, você coloca ele debaixo dos teus pés. Por quê, amado? Ele não pode fazer você sofrer um acidente se você não ceder à sugestão dele de testar o carro e andar 240. Ele não pode fazer você ter um coma alcoólico se você não beber. Entende? Como que funcionam as coisas? Amado, Satanás já está condenado. Já está condenado. O julgamento de Deus que vai ter não é para condenar Satanás, porque ele já está condenado. O julgamento é para todos aqueles que não vencer a sua própria carne. Não adianta colocar as culpas em Satanás, porque ele vai falar assim, não, mas eu só sugeri. Eu só sugeri. Aí, querido, como que ele faz isso? Ele não tem dificuldade de fazer os absurdos, ele não tem. Mas, quanto aos que conhecem ao Senhor, esse é o desafio dele. Derrubar aqueles que creem no Senhor, esse é o desafio de Satanás. Então, o que ele faz? Por que é diferente? Satanás, há um caminho a ser percorrido por ele. E ele faz a mesma coisa desde a criação de Eva e de Adão.
Desde o Éden, ele faz a mesma coisa, ele percorre o mesmo caminho, ele segue o mesmo processo. O mesmo processo. E o que ele faz? Primeiro, lá você não precisa abrir, mas você pode anotar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando alguém a quem possa, ou rugindo como leão procurando alguém a quem possa tragar. Ele está procurando alguém que possa tragar. Só que o que ele está procurando, querido? Ele está procurando, ele anda ao derredor daqueles que creem, para quê? Porque ele está procurando descobrir, ele está tentando descobrir as suas paixões. As suas paixões. Ele está tentando descobrir qual é a tua paixão. Ele te observa, ele te estuda, ele te lança dardos, pensamentos, para ver como que você se comporta diante desses pensamentos. Ele coloca sugestões na sua frente, e ele fica te observando, ele sabe como você anda, ele sabe como que você se comporta diante de cada comida que você coloca na tua mesa. Ele sabe como que você prepara os alimentos, ele sabe como que você anda na rua, ele sabe o que você vê, ele sabe o que você ouve. Ele fica e te estudando o tempo inteiro, o tempo todo, procurando qual é a tua paixão. Procurando, por quê, querido? Sabe o que Satanás descobre quando ele começa a ver isso? Primeira coisa, ele descobre que ninguém se apaixona por aquilo que o contraria. É a primeira coisa. Ele olha, ele descobre, não se apaixona por aquilo que contraria ele. Não se apaixona. A pessoa não se apaixona por aquilo que contraria ela. Por aquilo que vem de encontro aos seus conceitos, ela não fica apaixonada. Aí, irmão, pastor, mas eu sempre ouvi que os opostos se atraem. Sim, se atraem. Mas quando eu me apaixonei pela minha esposa, tinha muita coisa nela que vinha na contramão daquilo que eu queria. Mas havia algo nela que me fez me apaixonar por ela e não levar em consideração aquilo que... Entende? Os opostos se atraem. Ela é totalmente oposta. Mas domingo passado eu falei, ela gosta de pregar sobre Apocalipse, eu prego muito sobre Gênesis. É o oposto. Ela gosta de falar sobre escatologia, que é a respeito da volta de Jesus. Eu gosto de falar da criação, do início de tudo. Eu gosto de pregar a respeito disso. Eu gosto de estudar a respeito disso. Eu gosto de ouvir a respeito disso. Escatologia, eu sei o que ela me fala. O que ela prega, eu ouço. Mas, sobre criação, eu vou atrás. Eu quero saber por que isso, por que daquilo. Entende? É oposto. São opostos. Mas há nela algo que eu sou apaixonado por ela. Então ninguém se apaixona por aquilo que o contraria. Outra coisa que Satanás descobre quando encontra as tuas paixões, ele descobre que a paixão deixa uma pessoa surda, cega e insensível à voz do Senhor. Ela fica insensível. Ela fica surda. Ah, não, pastor, mas eu fiquei apaixonado, mas eu não deixei de ouvir. Deixou, muita coisa você deixou de ouvir. Quando você está apaixonado por alguma coisa, você torce para um time aí. Eu vivo falando para o pastor Adriano do Corinthians, né? Um time ruim. Mas ele é apaixonado pelo Corinthians. Então o que eu falo para ele, ele escuta, mas ele não ouve. Eu falo, você tem que torcer para o Flamengo. Eu falo para o diácono Fernando, larga a mão de Palmeiras, rapaz.
Larga a mão de palmeira. Tem mais palmeirense aqui, né, agora? Aí, ó, Fernando, já não está sozinho. Já não é uma palmeira solitária mais. Larga a mão de palmeira, mas eles me ouvem? Não. Eles não me ouvem. Por quê? Porque são apaixonados por esse time feio. São apaixonados. Então, exemplos, querido, é brincadeira aqui, mas é assim que funciona. Quando a pessoa, ela fica surda de um jeito, ou seja, não é que ela fica surda, ela fica obstinada por uma situação. E a obstinação faz com que ela não dê ouvidos para tudo aquilo que vem, que é contrário àquilo que ela acredita, ela está apaixonada, especialmente se as coisas vierem de Deus. Não ouve de jeito nenhum. Não ouve. Satanás também descobre, quando ele descobre as paixões, ele descobre que a paixão não tem freio. Ninguém consegue frear a paixão. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Quando eu conheci ela, eu ia na casa dela todo dia, ela morava longe, eu não tinha dinheiro, eu ia a pé e voltava a pé. Não havia restrição para aquilo. Às vezes ia de ônibus, aí tinha que voltar, aí eu esperava o corujão, perdia o corujão e voltava a pé. Aí eu tinha que passar num bairro, amado, na época, um bairro muito difícil de lidar com ele. Aí para mim não passar, eu dava a volta. Andava 3 vezes mais. E eu sabia disso. Então a paixão, ela não tem freio. Ela não tem freio. E Satanás sabe disso. Paixão não se freia, paixão se controla. Amém ou não amém? É igual você andar num carro sem freio. Você precisa chegar com ele ao destino. Então o que você vai fazendo? Você vai controlando a velocidade. Vai segurando a velocidade. No motor, dando um jeito. Para quê? Para chegar. Não é isso? Faz. Os homens sabem o que é isso daí. Então, paixão não tem freio. Paixão se controla. E Satanás sabe disso. Então é a primeira coisa, querido, que ele descobre. Por isso que ele anda ao derredor procurando saber qual é a tua paixão. Qual é a tua paixão? Ele sabe. Ele sabe. Talvez você, nem mesmo você sabe tão bem da tua paixão como ele. Ele sabe disso. Esse é o primeiro passo do processo. Você acha que lá no Éden, meu amado, lá no Éden, você acha que eles estavam lá? Deus colocou eles lá, e eles estavam lá, e Satanás simplesmente estava passando, aí viu que Eva estava lá, parou, falou, olha, não, ele chegou assim, não é assim que Deus disse. Ou seja, desde o momento que Deus deu a ordem, ele já estava o quê? Observando. Entende? Desde o primeiro momento, ele estava observando. E ele já tinha descoberto qual que era a paixão de Eva. A Eva tinha esquecido Adão e se apaixonou por aquele fruto. E ficava namorando aquele fruto. E ficava desejando aquele fruto. Até que a serpente chega, Satanás chega e fala, não é assim que Deus disse? De nenhum fruto do jardim podeis comer? Aí ela fala assim, não, nós podemos... Ela tinha se apaixonado tanto por aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que ela já não se lembrava mais da palavra, e ela disse assim, não, nós podemos comer de qualquer fruto do jardim, menos do fruto da árvore que está onde? No meio do jardim. E a Bíblia fala que a árvore que estava no meio do jardim não era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas era a árvore da vida. E dessa árvore, Deus não tinha proibido eles de comer. Então, Satanás viu que ela estava desprotegida, por quê? Porque ela esqueceu a palavra, e fala para ela, fala assim, não, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. E aí,
Qual que era a vontade do diabo? Mostra para mim nesse texto. Qual que era a vontade do diabo? Fazer com que Eva fizesse a vontade dela. E Eva fez. E Eva fez. E é exatamente isso que Satanás quer fazer, querido. Por quê? Olha só, entenda uma coisa, olha para a pessoa que está do teu lado aí, para você descansar os olhos, né? Olha para os dois lados, né? Você está com dois aí. Fala assim para ele. Fala assim, quando você decide ouvir apenas aquilo que o seu coração quer, só um mentiroso para te satisfazer. O apaixonado, ele acredita em cada bobagem. O apaixonado, o cara está apaixonado, eu já vi cada coisa. Às vezes eu fico conversando com eles, mas a gente fala de cada coisa, a gente brinca, tinha umas situações a gente brincava. O cara gosta de uma mulher, aí falar para ele, corta a bananeira e vai, aí você vai fazer repetir essas palavras, e conforme ela for crescendo, o amor daquela mulher vai crescer por você. Sabe o que acontece? Você está rindo porque você não está apaixonado. Mas quantas pessoas eu já vi fazer isso, querido? Quantas pessoas já vi fazer esse negócio aí, colocava lá, cortava e ficava, e todo dia lá ia olhar para ver se o trem cresceu lá. Quantas outras coisas. Sabe Anu, pássaro preto? Se matar ele, raspar o bico e colocar na água e dar para a mulher, ela se apaixona por você. Tem que torrar o bico. O Adriano fala, o pastor Adriano. Será que você bebeu isso aí, pastor? Você está entendendo, amado? Quando a pessoa decide que ela vai ouvir só o que ela quer, só o que agrada a ela, só um mentiroso para satisfazer ela. Cara, chega. Meu Deus, conta cada coisa. A gente está falando de coisas engraçadas aqui, mas, amado, tem cada situação. Cada situação. E você vai ver onde eu vou chegar, porque mentindo com a verdade. O segundo passo de Satanás para poder derrubar um que crê, um que é de Deus, é a sugestão. Eu já falei a respeito aqui. É a sugestão. Ele sugere. Satanás descobriu que o rei Davi tinha uma paixão. Que a palavra de Deus diz que como rei ele não podia. Que era ter várias mulheres. E ele teve mais mulher do que o rei Saul. Só concubina, se não me engano, tinha 21 concubina. E tinha mais 8 esposas, é isso? Você que gosta de estudar. São 21 ao todo. E aí, amado, ele está lá no quarto dele. Era para ele estar na guerra, ele está lá no quarto dele, andando no palácio de tarde, dormindo à tarde, acordou, foi dar uma volta. Quando chega na sacada do palácio, ele olha lá para baixo, o que ele vê? Uma mulher casada tomando banho, ou seja, uma sugestão de Satanás. Você gosta de mulher? Sirva-se.
E ele vai e chama o servo dele e fala, vai lá e traz ela para mim. Pastor, como que você sabe que foi Satanás que colocou ela ali? Se não fosse, ela não tinha ido. Entende? É simples. Se não fosse, ela não tinha ido. Mas ela foi. Então Batseba não é santa, tá? Porque ela foi. Então, sugestão. Então, Satanás sugere uma forma fácil, porém errada, para satisfação dessa paixão. Lá em 1 Timóteo, eu quero ler com você. Deixa João aberto aí, que eu ainda vou voltar em João aí. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Quem encontrar, dá glória a Deus aí, para a gente não ficar muito quietinho. 1 Timóteo, capítulo 6. 2 versículos aqui, olha só. Versículos 9 e versículo 10. Diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Aqui está falando daqueles que são apaixonados por dinheiro. E em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro, ou do dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram de quê? Da fé. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O que eu quero mostrar para você aqui é, todas as pessoas que vai atrás das suas paixões, passa por sofrimento. A Bíblia fala no começo do livro de Ruth, que um homem chamado Elimeleque, casado com uma mulher chamada Noemi, que tinha 2 filhos chamados Malom e Quilion. Eles moravam em Belém de Judá. Belém significa casa de pão. E eles, por causa da seca, resolveram ir para Moabe. Moabe significa desejos. E eles saíram da casa de pão, da onde eles têm sustento, para quê? Para trás dos seus desejos. Aí a Bíblia diz que eles começaram a trabalhar. Malom e Quilion tomaram esposa das moabitas para eles. E aí o que aconteceu, querido? Ele, como acabamos de ler, se envolve em negócios, cadê verso? Traspassando a si mesmo com muitas dores. Ele adoeceu e morreu, Elimeleque. Passou alguns anos, não quero nem falar do significado de Malom e Quilion. Malom e Quilion também morreram, ficou somente Noemi e as suas 2 noras. Uma era a Ruth e a outra uma órfã. Mas o que eu quero mostrar para você é que eles saíram da casa de pão e foram atrás dos seus desejos, das suas paixões. E foram mortos por causa disso. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Então, amados, é a sugestão. Olha, quem gosta de dinheiro, que sugestão maravilhosa, né? Joga na Mega Sena, irmão. No MT Cap, eu brinco lá em casa, falo mentecapto. Olha, né, aqueles negócios de aposta. Esses dias eu estava vendo um vídeo que eles estavam falando a respeito de cassino virtual. Aí eles estavam entrevistando e perguntando para pessoas se já tinham jogado, e os que tinham jogado, quanto tinha perdido. Aí perguntou para um camarada lá, ele falou, quanto você já ganhou? Já ganhei 22 mil. Aí perguntou para ele, e você já perdeu? Ih, eu perdi 23 no mesmo dia. Aí ele começou a falar que ele falava bem e tal, e começou a dizer, falou assim, mas não foi só isso que eu perdi minha família, perdi minha casa. E começou a falar, e no final ele disse assim, eu era pastor, irmão. Eu era pastor e comecei a jogar. Mas por que você começou a jogar? Vontade de ser rico.
queria ganhar dinheiro fácil, queria multiplicar a minha renda. Tem um filme que eu te aconselho a assistir, oh meu Deus, eu lembro dos 3 destinos, 3 vidas e 3 destinos. 3 histórias e 3 destinos. Assiste lá um filme de crente. E um destino. 3 histórias e um destino. É esse o nome do filme. 3 histórias. Eu aconselho você a ler, a ver. Por quê, querido? Tem a história de um pastor lá, que sabe o que ele fez? Ele começou a pegar o dinheiro da igreja que entrava, e ele começou a aprender a aplicar na bolsa. Aí ele fazia as aplicações e ele ganhava muito dinheiro com isso. E ele foi ficando, aí ele já não orava mais, ele já não buscava mais o Senhor, ele já não fazia, ele começou a negociar com o dinheiro da igreja, ele devolvia o dinheiro da igreja, ele comprava coisas para ele fez muitas coisas. De repente, um dia lá ele olhou e falou assim, não, é agora, né? Vou rachar de ganhar dinheiro, e pegou todo o dinheiro que tinha, que ele já tinha ganhado e aplicou. E foi para o culto. Quando ele voltou do culto, que ele foi ver, perdeu tudo, 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 tudo. Amados, jogos de azar, querido, tem os sites de apostas em futebol. Amado, não faz isso não. Tem um site, até brinquei aqui um dia, né, que fala sobre, você é profeta, coisa assim, de aposta. Coloque o seu dom de profecia, né, profetiza quem vai ganhar e tal, que você pode ganhar também. Eu falei, nossa, para crente. Amado, não faz. Controla a tua paixão. Controla a tua paixão. Frear ela, você não vai frear. Controla ela. Controla ela. Entre em negócios ilícitos. Crimes. Conheço tanta gente que entrou no crime por causa... Tinha um rapaz que cortava cana com a gente lá em Jaciara. Rodado, igual a gente, querido. Vendia o almoço para comer a janta. Eu vim embora para Cuiabá, em 96, em 97 eu cheguei lá, ele estava morando numa mansão. Tinha carro, tudo. Primeira coisa que veio na cabeça. Eu sei quem ele é. Ele não recebeu herança. Dia conversando com ele, falei assim, rapaz, como que você... Ele falou, cara, entrei nos negócios aí, agora não posso sair não. Se eu falar que vou sair, me queimo. Sabe como que ele morreu? Ele teve um caso com uma mulher casada. E o marido da mulher matou ele. Essa é a segunda coisa. Sugestão. Ele descobre a tua paixão, o diabo não te sugere nada que ele não sabe que você é apaixonado. Não sugere nada que ele não sabe que você é apaixonado. Não sugere nada. Sabe o dia que você está jejuando, amado? Vou jejuar vou ficar 3 dias de jejum. Você começa às 6 horas da manhã, quando é meio-dia, qual é a comida que está lá na tua mesa para você comer? No meu caso é churrasco. Eu começar a jejuar, os irmãos começam... Eu acho que já estão fazendo churrasco quando eu jejuo, só para poder não... Porque aí... Veio o convite, amado. Veio o convite. Por quê? Porque é a sugestão do inimigo. É a sugestão de Satanás. Para você negociar. Para você pegar e falar, eu vou jejuar até as 4. Aí,
Não, mas no almoço vai ter churrasco, então eu vou jejuar até o almoço, depois eu jejuo até no outro dia para poder compensar. Não é assim. Então o segundo passo é a sugestão. E o terceiro passo, é aqui que eu queria chegar. O terceiro passo de Satanás, ele usa a verdade para mentir e com isso aprisionar as pessoas nas suas paixões. Como que Satanás usa a verdade, amado? As promessas oferecidas são sempre as mesmas. Quais são as promessas que Satanás oferece? Ou melhor, as promessas são oferecidas através da verdade que você ouve. Por aí, prosperidade financeira, prosperidade profissional ou nos negócios, prosperidade nos relacionamentos familiar, conjugal, prosperidade emocional e até prosperidade espiritual. Como assim, pastor? Querido, realmente, promessas que são oferecidas é mediante um sacrifício. Envolvendo o quê? Dinheiro. Dinheiro. Envolvendo dinheiro. Ofertas. Dízimos acima do que a Bíblia ensina. Dízimos daquilo que ainda não recebeu. Eu me lembro que uma vez eu ouvi alguém tirar dízimo e falar assim, o pastor, numa determinada denominação, não, você pode trazer o dízimo da conquista. Como assim dízimo da conquista? Não, você dizima daquilo que você quer receber. Você dizima agora e o Senhor, não tem como o Senhor não te abençoar, porque você adiantou o dízimo. Dízimo da conquista. Querido, existe voto. Voto existe. Jacó, quando estava a caminho de Padã Arã, que ele teve a visão lá no lugar que ele chamou de Betel, ele fez um voto de dar o dízimo de tudo. Mas ele não deu o dízimo adiantado. Ele fez um voto, eu vou ser dizimista. Eu vou, tudo que o Senhor me der, eu vou trazer o dízimo na tua casa e vou entregar. É um voto. Mas dízimo da conquista, onde que você acha na Bíblia? Não tem. Ah, pastor que fala, tem que andar acima da média, meu irmão. Tem que andar acima da média. Como que você quer que Deus dobre o teu salário se você não tem fé para dizimar, ao invés de 10, 20%? Aonde é que está isso na Bíblia? Aonde que está? Não está na Bíblia. Não está. Sim, pastor, mas isso aí é mentira. Sim, querido, mas para poder fazer a pessoa ouvir, a pessoa está apaixonada. A pessoa, porque as paixões do homem têm a ver com prosperidade financeira, com prosperidade nos relacionamentos, com prosperidade profissional, com prosperidade nos negócios, com prosperidade emocional, com prosperidade espiritual. Tem a ver sempre com prosperidade, as paixões das pessoas. Então Satanás sabe disso. Então ele quer derrubar as pessoas, fazendo o quê, querido? Aprisionando elas nessas paixões. E para isso, querido, ele sabe, ele aprendeu a usar a verdade para mentir para as pessoas. Porque aí fala para ela, olha, um dízimo de 20%. Ou como um pastor, esses dias eu vi falando na televisão, o dízimo não é 20%, o dízimo é 30%. Porque nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é 10 do Pai, 10 do Filho e 10 do Espírito Santo.
Aí fala isso para a pessoa que está apaixonada, mas aí onde é que está a verdade? A verdade, ele pega o versículo 12 do capítulo 26, lá de Gênesis, aí diz assim, Isaac semeou naquele mesmo ano, ou naquela terra, e no mesmo ano colheu o quê? 100 vezes mais. Ele lança a mentira, e depois ele usa uma verdade para poder atestar a mentira que ele está pregando. E a pessoa, porque ela quer ganho fácil, a pessoa porque está apaixonada, a pessoa porque quer destravar, né? Porque geralmente é essa palavra que usam. Não, se você sair do teu lugar e você trazer uma oferta de tanto aqui na frente, vai destravar no céu o teu milagre. Vai destravar no céu. O trem está tão descarado, querido, que tem muitos que falam assim: se você não trazer uma oferta, eu não vou orar por você. Se você não adianta, aí eles falam: se você não trouxer, como que eu vou orar por você? Como que eu vou orar por você? Você não tem semente. E usa, querido, usa a verdade da palavra de Deus para poder enganar as pessoas. Quantos já ouviram falar, tudo posso naquele que me fortalece? Ele fala: olha, a Bíblia está escrito que você pode, meu irmão, todas as coisas, porque é Ele que fortalece. Sim, nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece, mas Deus não está falando disso. Paulo está dizendo um versículo antes: sei viver na abundância, como também na escassez. Eu sei viver tanto num quanto na outra coisa. Ele termina o raciocínio dele dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Se é Deus que me sustenta, quando eu não tenho nada, Ele me sustenta. Quando eu tenho, é Ele que está me sustentando. É isso que Deus está ensinando. Essa é a verdade. Essa é a verdade sobre essa palavra. Mas a verdade que tem sido falada é assim: você pode todas as coisas, você só precisa ser ousado. O Fernando pregou sobre a ousadia. Aqui, ser ousado. Ousado, e eles sabem, pegam essa palavra ousadia e sabem como que eles usam ela. Você tem que ser ousado na sua fé. Você tem uma poupança, pegue o dinheiro da tua poupança e traga de oferta. Você tem um carro, traga o teu carro. Agora traz um carro cheio de dívida para você ver se eles aceitam. Traz um carro. Não vai, não aceita. Eles não aceitam. Não aceita. Da tua casa, meu irmão, você tem fé, seja ousado, intrépido, dá a tua casa de oferta. E você vai ver o que Deus vai fazer. Aí eles usam o texto: Deus vai te dar 100 vezes mais. Irmão, olha só, se tu der a tua casa, a Bíblia fala que quando a semente cai em terra boa, e existe terra mais boa do que o altar do Senhor? Coloca a tua casa aqui, que no mínimo, vai ser 30 por 1. Usam a verdade para mentir. Por quê, amado? Eu não sou contra você dar ofertas assim. Nós não somos contra. Não é isso que eu estou pregando aqui. Eu não estou pregando contra isso. Não. Deus, Ele não vai te dar 1.000 porque você ofertou 10. Ele pode, olha, entenda o que eu estou falando. Deus, Ele não vai te dar 1.000 porque você ofertou 10. Ele pode te dar 1.000 por causa da motivação que te levou a ofertar 10. Não é por causa dos 10. Ele
pode não significa que ele vai. Entendeu? Não significa que ele vai, querido. Que ele vai. Então, se a tua motivação era, vou trazer dízimo e oferta no altar dessa igreja aqui, porque eu vou receber 100 vezes mais, você vai se frustrar. Porque essa não é a motivação. Porque dízimo e oferta nós não damos, dízimo nós não damos, nós não pagamos, dízimo nós devolvemos. O dízimo não é nosso, a Bíblia diz que é de Deus. E não adianta falar, pastor, isso é Velho Testamento. Não, não é Velho Testamento, não. Isso é da época de Levi, da tribo dos levitas. Não, não é. Porque antes de existir Levi, de existir Jacó, de existir Isaac, Abraão deu o dízimo de tudo. E a Bíblia vai dizer, lá em Hebreus, que quando Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, lá no livro de Gênesis, que até Levi dizimou ainda estando nos lombos, ou seja, ele não tinha nem nascido, ele foi dizimista, ou seja, o dízimo não foi instituído nem estabelecido por Moisés, mas foi lá em Abraão, entende? Então dízimo a gente não paga, não dá, a gente devolve. O dízimo, quando você pega o teu salário, você olha, o dízimo, a 10ª parte disso daqui não é meu, é do Senhor. Você não é obrigado a devolver. Mas a Bíblia diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da tua ignorância. Você não é obrigado a devolver. Mas se você sabe que tem que devolver e você retém, a Bíblia lá em Provérbios diz assim que nós não temos aquilo que nós retemos. Entende? Você não tem aquilo que você retém. Então o dízimo a gente devolve. Mas a gente não devolve, se não for eu nessa igreja, se não for o meu dízimo aqui, acabou a igreja. Não, filho. Acabou a igreja. Acabou não. Acaba não. Rapaz, já vi Deus fazer cada coisa. Deus faz cada coisa, meu amado. Eu orava por uma câmera digital, na época que não tinha o celular, né? Agora é só celularzinho, né? Tá, o filme, transmitindo o culto pelo celular. Eu orava por uma câmera digital. Aí um dia eu recebi, eu não tinha condições de comprar, a igreja também não tinha, os irmãos também nem pensavam em... Aí eu recebi uma ligação de um número muito estranho. Eu atendi, era um camarada lá dos Estados Unidos. Ele perguntou, pastor, você mora na cidade de Tangará na época? Sim. Tem uma pessoa que eu gostaria que você visitasse, você vai lá? Vou. São meus parentes. Aí eu fui e visitei. Depois ele me ligou, me agradeceu. Aí depois ele me ligou de novo, vai lá, pastor, eles gostaram. Eu fui, visitando, passou alguns dias. Ele pegou e falou assim, pastor, vocês têm um blog, né? Eu falei, sim. Mas eu tinha umas fotos lá, mas as fotos é só aquelas montagens. Eu falei, sim, é porque eu não tenho. Aí ele falou, pastor, eu posso te abençoar? Eu falei, sim, meu irmão. Eu quero te dar uma câmera digital. 2005 isso. Amém. Mas como que você vai fazer? Você tá aí, não. Só me passa o número do teu CPF que eu mando uma ordem de pagamento para o Banco do Brasil, amanhã você vai lá. Aí eu passei, né? O número, mas sabe quando você passa assim? Rapaz, eu vou chegar lá e vou falar, tem dinheiro para mim aí. Eu fiquei, né? Aí eu estava no meu trabalho, o telefone tocou, o telefone do Banco do Brasil. O senhor é que é o senhor José Francisco? Sim, até como que fala?
uma ordem de pagamento, uma coisa assim, eu não lembro se foi isso não, mas foi um negócio, tem uma ordem de pagamento aqui, está no valor aqui e tal. Aí ele falou, o que eu preciso? Não, só traz um documento com foto e prova que é o senhor e pega o dinheiro. Aí eu fui lá e comprei. Meu amado, Deus faz. Deus faz. Igreja, amado, quantas coisas. Os irmãos que estão comigo aqui, quantas vezes, domingo passado contei aqui, não tinham o que comer num dia, no outro dia, fomos almoçar no restaurante. Não tinha o que comer em casa, a gente foi almoçar lá no Morro dos Ventos, né? Morro dos Ventos. Não tinha nem o que comer, não tinha gasolina, não tinha nada. Deus falou assim, não, mas quem cuida de vocês sou eu, vou levar para lá. Então, amados, Deus, Ele cuida de nós. Amém? Então, entenda uma coisa, dízimo a gente devolve. Deus, Ele não pede dízimo, nem ofertas, com a garantia de que Ele vai te recompensar por isso. Porque a motivação que tem que nos levar a fazer isso é amor a Ele. Só. Amor a Ele. Amor a Ele. Dízimo, testa, prova a nossa obediência. Amém? E a fé, ou melhor, e a oferta prova a nossa fé. Amém? Prova a nossa fé. Você quer fazer a tua fé crescer? Seja ofertante. Seja ofertante. Desafie-se você mesmo a ofertar em valores. Mas não porque Deus vai te dar. Mas porque você quer agradar a Ele, quer glorificar Ele. Amém? Faz isso. Não, pastor, Deus falou comigo que é para mim poder dar uma oferta dar o meu carro de oferta, já que o senhor está sem carro, vou dar o meu carro de oferta, só que eu quero que o senhor me deixe subir lá no altar da igreja, me dá um microfone para eu poder avisar todo mundo como que o Senhor fez. Sabe o que vai acontecer, meu amado? Vou continuar andando a pé. Vou continuar andando a pé não, andando de Uber, né? Andando de Uber. Amém? Então, olha só. Dízimo não nos pertence. Quem devolve os dízimos somos nós, não é Deus, entende? Então não adianta dar achando que Ele vai te devolver 100 vezes mais. Então somos nós que devolvemos. Amém? Nós devolvemos. Oferta é semeadura. Oferta sim é semeadura. Porém, não, como eu falei, não é a quantia que move a mão de Deus em teu favor, mas é a motivação que leva você a semear. Amém? É Ele que vai fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Muitos crentes, olha o que eu vou falar para você. Muitos crentes estão sendo controlados por Satanás através das suas paixões. Muitos crentes estão sendo controlados por Satanás através das suas paixões. Olha para a pessoa que está do teu lado, para você profetizar, alertar ela, falar com ela. Olha para ela e diz assim: se você não controlar as suas paixões, alguém vai te controlar através das suas paixões. Entenderam? Se você não controlar as tuas paixões, não tem freio. Se você não controlar as tuas paixões, Satanás vai te controlar através dessas paixões. Dessas paixões. Por isso é que nós somos tratados, amado, sempre. Para a gente poder, antes de eu voltar lá para o texto de João, que eu quero que você volte, eu quero só te contar uma historinha. Havia 2 rapazes que os dois eram filhos de um rei. Amém? Esses 2 rapazes eram filhos de um rei. Naturalmente, o mais velho seria o quê?
o sucessor do pai no trono. Amém? Ou não amém? Aleluia. Então, amados, passou um tempo, esse rei morreu. Só que o filho mais novo, ele era muito ganancioso. Aí o que ele resolveu para tomar o lugar do irmão? Ele prendeu o irmão numa torre. E nessa torre, para que ele não ficasse assim, para o irmão não ficasse parecendo que ele era muito cruel, ele prendeu ele numa torre e trancou a porta, mas tinha um vão na parede, mais ou menos dessa largura aqui, ó. 30 centímetros, 35 centímetros. E ele podia sair. Porém, o irmão mais velho tinha uma paixão. Ele era apaixonado por comida. Então, se ele era apaixonado por comida, ele era gordinho, ele era obeso. E a solução para ele ficar livre ali, porque não tinha guarda vigiando ele, era ele emagrecer. E o irmão mais novo, enquanto reinava, todo dia mandava os servos do palácio levar comida. Levar a comida que o irmão mais gostava. E colocava lá, em abundância. Então, querido, o que aconteceu? O irmão, que era controlado pela sua paixão pela comida, ficou sendo controlado pelo irmão através dessa paixão pela comida. É exatamente isso que Satanás faz. Você tem uma porta estreita, um caminho estreito. Jesus disse, se você entrar por essa porta, o problema é que muitos crentes estão sendo controlados por Satanás por causa das suas paixões. As paixões estão impedindo com que elas passem por esta porta, que elas andem por esse caminho. João capítulo 8, no verso 31, onde nós começamos a ler. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam. Quero perguntar mais uma vez, quantos creem no Senhor? Amém? Você crê nele? Então ele está falando assim para você, olha, se vós que crê nele, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, vocês serão meus discípulos e vocês irão controlar as paixões de vocês. Só tem uma maneira de você controlar as tuas paixões. Fazendo com que a tua vida seja pautada pela palavra de Deus. Quando ele está dizendo aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dizendo, conhece a verdade e você não será controlado pelas tuas paixões. Você não vai ser controlado pelas tuas paixões. Aí, querido, no verso 32 e 33, responderam para eles. Olha como que eles responderam, lê aí, quer ver? Olha só, mas nós somos crentes, nós estamos na igreja, nós oramos, nós cantamos louvores. Como que o Senhor, pastor, está falando para nós que nós somos controlados pelas nossas paixões? Esse povo aqui está dizendo isso. Ele está dizendo, somos descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres?
Aí Jesus responde para eles: não é porque você é crente. Olha, em verdade vos digo que aquele que é controlado pela sua paixão é servo dela. Porque ser controlado pela paixão, querido, é viver em razão delas. Em razão delas. Ser controlado pela paixão é viver em razão dessa paixão. E a palavra de Deus, querido, nos mostra, nos revela que a razão da nossa vida precisa ser Jesus. Jesus é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa vida e ninguém mais. Ninguém mais. Ninguém mais. As paixões não pode ser. Não pode ser. Não, pastor, mas eu também leio na Bíblia que a gente precisa ter sonhos e tal. Sim, mas a minha Bíblia também está escrito assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vive uma vida que agrada ao Senhor continuamente. Não é você, vou agradar a Deus hoje. Senhor, Tu és lindo, Senhor, Tu és maravilhoso. Eu agradei a Deus, agora o Senhor vai ter que me dar alguma coisa. Não, não é assim. Vive uma vida que agrada a Deus. Amém? Vive uma vida que quando você for dormir, Deus vai se agradar de você. Quando você acordar, Deus vai se agradar de você. Quando você vem na igreja, Deus se agrada de você. Quando você vai no mercado, Deus se agrada de você. Quando você encontra teus amigos, Deus se agrada de você. Quando você está na escola, Deus se agrada de você. Vive uma vida, quando você viaja, sei lá, faz qualquer coisa. Deus tem que olhar para você e ser glorificado naquilo que você está fazendo. Amém? É isso que Jesus está dizendo. Aí no verso 35 ele fala assim, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aí ele diz assim, olha, no verso 36, que coisa linda. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer que eu te mostre de uma forma diferente? Se o filho for a razão da tua existência, da tua vida, e não as tuas paixões, verdadeiramente você será livre. 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 É isso, amado. É isso. Deus não quer você saia todo domingo ou toda quinta-feira e venha para a igreja como se você tivesse fazer um bom negócio. Não é assim. Vem para adorar o Senhor. Vem para adorar a Deus. Tem pessoas aqui, tem pessoas que saem de casa, elas vão na igreja, a palavra não importa, o louvor não importa, a oração não importa, o que importa é a hora do dízimo da oferta. Falando, não, vou dar uma oferta gorda, porque na semana você vai fazer eu arrebentar de ganhar dinheiro. Vem fazer negócio na igreja, amado. Vem fazer negócio. Não, nós não estamos aqui para fazer negócio. Diga comigo, fala, o Evangelho de Jesus Cristo não é o meu negócio. Amém? O Evangelho é a tua vida, é o que transforma a tua vida, querido. No nome de Jesus, as outras coisas te serão acrescentadas sem você ficar correndo atrás delas. Ficar tentando negociar com Deus, que eu digo. Amém? Porque aí vai falar, não, o senhor falou que não precisa correr atrás. Não, você tem que cumprir com todas as tuas obrigações, amados. Mas quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas, sim, pelo Senhor. Amém? Quantos querem ser abençoados pelo Senhor? Amém? Querido, eu quero que você fique de pé no nome de Jesus. Porque o que Deus fez conosco hoje, está fazendo conosco hoje, Deus está colocando algo em nós que vai impedir que Satanás nos controle. Amém?